Capítulo 12 de Apocalipse. No céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também um outro sinal no céu. Eis um dragão, grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas dos céus, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado até Deus, até o seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nela se sustentasse durante 1260 dias. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. Todavia, não prevaleceram. Nem mais se achou no céu lugar para deles. Ele foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então ouvi uma grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro, por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face à morte, não amaram a própria vida. Por isso festejai, ó céus, e vós que neles habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz ao filho varão, e foram dadas à mulher 2 asas da grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada, durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Então a serpente arrojou a sua boca atrás da mulher, água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. A terra, porém, socorreu a mulher. A terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado da sua boca. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar contra os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e que têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Quando eu digo isso aqui, eu quero já imediatamente ir para o capítulo 13, versículo 1 de Apocalipse. Veja, Satanás se coloca de pé sobre a areia do mar. E aí o versículo 1 do capítulo 13 diz: vi emergir do mar uma besta, que tinha 10 chifres, 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nome de blasfêmias. A besta que vi era semelhante ao leopardo, com os pés de urso e a boca de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então vi uma de suas cabeças como que golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou, seguindo a besta, e adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dado uma boca que proferia arrogância e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses. E abriu a boca em blasfêmia contra Deus, para lhe difamar o nome, difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação, e adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro,
que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para o cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessária que seja morta a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Queridos, que texto! Um texto rico. O livro de Apocalipse foi escrito por João. João foi o único dos apóstolos que não sofreu o martírio. Esse livro foi escrito quando Domiciano era imperador. Foi Domiciano que mandou prender João na ilha de Patmos. Foi Domiciano que mandou confiscar todas as Bíblias sagradas e perseguir os cristãos. O primeiro século foi um século de muito sofrimento, de muita dor. A igreja sofreu profundamente a perseguição dos imperadores romanos. Já não era mais uma perseguição religiosa por parte dos judeus, mas agora era uma perseguição muito mais profunda, muito mais feroz. Porque enquanto essa perseguição era uma perseguição religiosa, as afrontas e o nível de perseguição não era tão alto. Mas agora eles começam a viver uma perseguição muito maior, uma perseguição que parte do próprio império e do imperador. Veja que Nero foi terrível também. No governo de Nero, ou no império de Nero, se deu a morte, pelo menos, dos dois principais apóstolos da igreja. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo e Paulo foi decapitado. Mas agora o imperador é Domiciano. E Domiciano, ele entende que João tem uma responsabilidade por ser o único apóstolo vivo, testemunha ocular da ressurreição de Cristo. E a presença de João, de alguma forma, na igreja, com o povo, era uma presença que trazia muita convicção ao povo. Era um homem profundamente usado por Deus. Era um homem que tinha muito respeito, que tinha muito conceito. E de alguma forma o Império Romano precisava desestabilizar ou desestruturar a igreja, enfraquecer a igreja, apagar o fogo da igreja, fazer com que a igreja desvanecesse, desfalecesse, desistisse, recuasse, retrocedesse. Então ele entende que o caminho é o caminho da perseguição, da afronta, da prisão, da morte. E ele entende que prendendo João seria uma tática estratégica, seria uma estratégia de grande valor, porque dessa maneira ele estaria trazendo ao coração do povo medo. Ele estaria silenciando um homem, e não era qualquer homem, porque era o único dos apóstolos vivo. Era uma estratégia de desestruturar completamente a igreja, pensando Satanás, que desta forma venceria, porque o capítulo 12 do livro de Apocalipse, eu vou mostrar que em todas as esferas, em todas as guerras e em todos os cenários, Satanás fracassou. Eu quero hoje mostrar no capítulo 12 que Satanás fracassou diante de tudo que ele investiu contra Deus e contra a igreja. E vai continuar fracassando, porque a igreja do Senhor é mais do que vencedora em Cristo Jesus. Eu vou provar para vocês que tudo que o inimigo fez, tentando de todas as formas, contra Deus, contra o Cristo de Deus, contra o povo de Deus, foi tempo perdido. Por isso que eu lhe digo, você não vai desistir. Não pense que o diabo está vencendo. Ao contrário, ele está desesperado, porque ele sabe que pouco tempo lhe resta. Então ele está trabalhando, a cabeça dele já foi esmagada. Na verdade é o corpo da cobra que está se movimentando, porque Satanás nem cabeça tem mais, porque o descendente da mulher ressurgiu dos mortos, esmagando a cabeça da serpente. Então na verdade nós estamos vivendo o tempo da loucura do diabo, em que o diabo, de alguma forma, sabendo que já perdeu, ele tenta de alguma forma
atacar e destruir quem ele puder. Então quem não tem profundidade bíblica, quem não tem conhecimento bíblico, então hoje eu quero desmascarar o inferno e abrir os teus olhos com essa pregação, para que você não se sinta abandonado por Deus, para que você não se sinta sofrido, para que você não se sinta uma pessoa, ai meu Deus, e o inimigo, porque o inimigo coisa nenhuma. Para de dar publicidade ao inimigo. O inimigo é derrotado, fracassado, está debaixo dos pés da igreja. Quem vence é o Cristo de Deus, quem está vencendo é o Cristo de Deus, e quem sempre vai vencer é o Cristo de Deus. Quantas pessoas que fazem parte da igreja, mas parece que não tem conhecimento bíblico, porque falta exatamente mensagens que lhe esclareçam. Você precisa ter conhecimento bíblico, você precisa conhecer a verdade, você precisa conhecer a Bíblia de forma mais profunda. E eu quero hoje atualizar você, porque você está desatualizado, você está enganado pelo cenário. O cenário engana, as risadas enganam, as notícias enganam. Às vezes nós estamos presos às notícias, presos ao cenário. Quantos crentes que a sua cabeça está presa ao que o inimigo está mostrando? Em nome de Jesus, desliga essa imagem que Satanás está tentando de alguma forma imprimir em você, e liga-te no céu, liga-te na Bíblia, porque a Bíblia tem uma informação verdadeira para a tua vida. Capítulo 12 de Apocalipse, veja, João está na ilha de Patmos, através de uma estratégia de Domiciano, tentando de alguma forma silenciar este homem, perseguir a igreja, calar a igreja, desestruturar a igreja. Mas aí a Bíblia diz que no dia do Senhor, João está em espírito, e ele escuta uma voz, a voz de trovão, uma voz como voz de muitas águas, e ele olha para ver quem estava falando com ele, e ele viu 7 candeeiros de ouro. Os candeeiros estavam acesos, os candeeiros representavam a igreja. Era como o Senhor estava dizendo para João: João, ninguém pode apagar a minha igreja, ninguém pode vencer a minha igreja, ninguém pode destruir a igreja é minha, fui eu que fundei, fui eu que escolhi. A igreja representa todos os chamados para fora, aqueles que eu chamei, aqueles que eu tirei das trevas. Vocês são raça eleita, sacerdócio real e nação santa e povo meu, e ninguém pode destruí-los. João vê 7 candeeiros de ouro, e no meio dos 7 candeeiros de ouro, um semelhante ao Filho do Homem. Ele vê Cristo ressurreto, vestido com vestes talares, vestes compridas, um cinto de ouro à altura do peito. O seu rosto brilhava como o sol na sua força, os seus olhos eram como chamas de fogo, os seus cabelos eram brancos como a alva lã, como a neve, os seus pés como um bronze refinado numa fornalha. Da sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes, e na sua mão direita ele tinha 7 estrelas. E disse João: quando eu o vi, eu caí aos seus pés como morto. Mas ele colocou a sua mão direita sobre mim e disse: João, não tenha medo, porque eu estou vivo, fui morto, mas eis que eu estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves. Chave é autoridade. Eu tenho autoridade sobre a morte, eu tenho autoridade sobre o inferno. Na verdade, o controle está nas minhas mãos. Não tenha medo de Domiciano, não tenha medo do Império Romano, não tenha medo das notícias, não tenha medo da perseguição, porque eles te jogaram nessa ilha, mas é nessa ilha que eu vou te dar uma das maiores revelações que alguém já pôde ter. E a revelação que eu vou te dar, você vai escrever. Você vai escrever em um livro, e você vai mandar para as igrejas de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Eles precisam saber do que eu vou te mostrar. A igreja precisa saber, porque no século 21, o pastor Jean, na IBM, vai estar pregando, e tem muita gente ouvindo, e eu quero que eles saibam também. Eles estarão vivendo uma pandemia, eles estarão vivendo um momento muito difícil, mas eles precisam saber que eu sou Deus, e que eu tenho as chaves, e que eu estou no controle, e que eu não mudei, e que eu fui com João, eu fui com a igreja do 1º século, do 2º século, do 3º século, e eu sou com a igreja do século 21. Veja, o capítulo 12, na verdade, quando você lê o capítulo 12 de Apocalipse, é como se este capítulo, em um só capítulo, fosse uma síntese, fosse um resumo de todo o livro. Porque nós iremos ver aqui, na verdade, uma guerra. Estamos diante de uma guerra de grandes acontecimentos. Uma guerra em que Satanás, sabendo dos planos de Deus, ele tenta de alguma forma impedir de todo jeito. Ele persegue, ele usa todas as táticas que ele usou todas as táticas que pode usar para tentar impedir que o plano de Deus se cumprisse, mas é inútil. Por isso que eu quero dizer que Satanás perdeu em todas as esferas.
Veja, o versículo de 1 a 4. A primeira coisa o primeiro fracasso de Satanás foi o fracasso de tentar impedir o nascimento de Jesus. Porque entenda uma coisa: quando o homem caiu, quando o diabo, a serpente, enganou a mulher, que o homem comeu do fruto do conhecimento e do bem e do mal, diz a palavra que quando Deus vai trazer as consequências do pecado, o juízo sobre o homem, sobre a mulher e sobre a serpente, ele disse que a descendência da serpente seria inimiga do descendente, e que a serpente lhe feriria o calcanhar, mas o descendente esmagaria a sua cabeça. Aquela profecia, aquelas palavras ditas por Deus, o diabo entendeu. E o diabo sabia, a partir dali, um plano revelado, eterno. Interessante que esse plano eterno de Deus, a primeira pessoa que ouviu, humanamente que eu digo assim, pelo menos ali no Éden, quem ouviu foi a serpente. Foi ao diabo que Deus disse: olha, escuta aqui, você pensa que estragou meu plano, você pensa que derrubando o homem no Éden, encerrou tudo, você destruiu, mas vai nascer um que você vai lhe ferir o calcanhar, mas ele vai esmagar a tua cabeça. Então, a partir desse momento, o inimigo passou a observar a descendência dos salvos. O inimigo passou a perceber e vigiar. Dá para entender agora? Um inimigo que vigia na terra quem nasce, quem morre, quem está no centro da vontade de Deus, quem não está no centro da vontade de Deus, quem está cumprindo a vontade de Deus e quem não está cumprindo a vontade de Deus. Então, todas as pessoas que nasceram dentro de um propósito sofreram. E passaram a sofrer perseguição. Então veja que o versículo 1 e 2, quando ele fracassa na tentativa de impedir o nascimento de Jesus, porque o texto diz: viu um grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Veja, esse sinal pode representar, algumas pessoas limitam dizendo que representa a nação de Israel, porque foi de onde Jesus descendeu. Mas também esse versículo 1 pode representar não só a nação de Israel, mas pode representar tanto a nação de Israel, ou seja, tanto os crentes do Velho Testamento como do Novo Testamento. Eu sei que o texto diz que, achando-se grávida, ela grita com dores de parto, e essas dores é exatamente isso, representa que todo o povo de Deus, se você for ler a genealogia de Jesus Cristo, e você for fazer uma pesquisa apurada, no livro, por exemplo, de Mateus, olha aqui essa genealogia, capítulo 1, olha que coisa interessante, versículo 1, se você for fazer uma pesquisa apurada dessas pessoas, você irá perceber que aqueles que nasceram dentro de um plano, dentro de um propósito de Deus, e que Satanás sabia muito bem disso, você percebe que todas as pessoas que estiveram envolvidas dentro desse propósito de Deus sofreram dores para essa criança nascer. Na verdade, as dores de parto aí não representam as dores de parto de Maria, mas representa as dores que todos aqueles que estiveram inseridos nesse propósito sofreram. Porque o texto diz no capítulo 1 de Mateus, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Veja, Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó a Judá e aos seus irmãos. Olha que coisa interessante isso aqui. Se você for olhar para a história desses homens e mulheres, você irá perceber que é uma linhagem que, sem exceção, todos eles sofreram dores profundas, porque o diabo estava observando essa linhagem, perseguindo essa linhagem, com um objetivo: eu não posso deixar ele nascer. Por exemplo, você lembra que quando o povo hebreu está no Egito, eu vou dar 2 exemplos para você entender a ideia de Satanás matar e não permitir que Jesus nascesse, ou se nascesse, não cumprisse um propósito. Por exemplo, quando o povo hebreu está no Egito, que há uma multiplicação de crescimento do povo hebreu lá no Egito,
Perceba que o decreto do faraó foi matar todos os meninos do sexo masculino. Olha aí. Ele não podia nascer. E você percebe que quem nasce, e por que nasce naquele tempo? Parece que Satanás faz um cálculo matemático. Ele lê de alguma forma os acontecimentos. E ele vai percebendo que Deus está se movendo na história. Deus está se movendo na história. Deus sempre se moveu na história. E é interessante que você percebe que quando Joquebede engravida, é exatamente, por que Joquebede não engravidou em outro tempo? Porque a gravidez de Joquebede foi exatamente quando existia um decreto. E olha, quando esse decreto acontece, perceba que para se cumprir o propósito de Deus, para que essa raça continuasse a existir, os hebreus não poderiam deixar de existir, porque o objetivo era acabar de uma forma de todas com os hebreus. Você vê que Moisés nasce. E Moisés é uma pessoa escolhida. Ele nasce debaixo de um decreto de morte. Tem tudo para morrer. Todas essas pessoas tinham tudo para morrer, mas Deus preservou, para se cumprir o propósito. Moisés nasce, a mãe de Moisés o esconde, depois coloca ele no cesto, coloca ele no rio, e Moisés cai na graça da princesa. E não morre, não é morto. Ele cumpre o propósito. Por exemplo, você lembra que quando Maria deu à luz a Jesus, que os magos vieram do Oriente para adorar o menino, os magos procuraram o rei Herodes. Satanás usou Herodes para dizer aos magos: descubra onde ele está e venham me dizer, porque eu também quero adorá-lo. Mentira. Os magos, sendo advertidos em sonho, fugiram. E Herodes, percebendo que foi enganado, mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo em Belém. Dá para entender isso? Dá para entender que de alguma forma existiu sempre uma perseguição. Então, o que representa o capítulo 12, versículo 1 e 2, é que ela grita grávida com dores de parto, sofrendo tormento para dar à luz. Veja, isso é o versículo 1 e 2. Ele fracassa, porque o texto ainda diz no versículo 3: viu-se um grande e um outro sinal no céu, eis um dragão, grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. Deixa eu te dizer uma coisa. Essa ideia de todas as vezes que fala de Satanás, e fala de cabeças, e de chifres, e de diademas, sempre está se referindo a reis, a poderes. Satanás sempre foi o sedutor do mundo depois da queda. Ele seduziu o mundo. E Satanás, na verdade, de alguma forma é príncipe dessa estrutura, desse sistema. Por isso que ele tem cabeças, ele tem chifres e ele tem diademas. Diademas são coroas, são reis, são governos, são principados, são chefes de estado. Satanás, na verdade, ele governa através de chefes de estados. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas dos céus. Aqui também existe um simbolismo. Você sabe muito bem, por exemplo, no livro de Judas, que hoje eu ministrei sobre o livro de Judas, versículo 6, só tem um capítulo no livro de Judas, quando o texto diz que ele arrasta a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher, que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, o filho varão. Veja que o filho varão nasceu. Mas olha o que diz o versículo 6, quando diz que ele arrastou a terça parte dos anjos, das estrelas. Estrelas ali são anjos. O versículo 6 de Judas diz assim: e há anjos, os que não guardaram o seu estado original. Veja, Satanás, ele era um querubim de Deus. A Bíblia diz, tanto no livro de Ezequiel, capítulo 28, como no livro de Isaías, capítulo 14. O texto é muito claro, eu vou fazer essa leitura para você entender. Versículo 6, e há anjos, os que não guardaram o seu estado original. Qual era o estado original dos anjos? De perfeição e de inocência diante de Deus, de pureza diante de Deus. No entanto, o texto está muito claro, dizendo que eles não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio. O que é? Por isso que eles arrastam a terça parte dos anjos, porque os anjos o seguiram. Lúcifer, Satanás, o diabo, ele se rebela, ele se vangloria, ele se ensoberbece, ele se orgulha. E diz a palavra
que ele arrasta a terça parte, ou seja, a terça parte da criação dos anjos segue ele. Por isso que o texto está dizendo no versículo 6, e há anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio. Domicílio aonde? No céu. Ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas. Veja, não existe arrependimento para anjos, só existe arrependimento para homens. Deus decidiu assim. Os anjos que caíram, eles são impossibilitados de arrependimento. Só existe arrependimento para o homem e não para anjos. Veja que eles estão presos em algemas eternas. O que significa isso? Eles estão reservados a partir de então para o juízo final de Deus. Olha o que diz Isaías 14. O texto é muito claro quando fala de Satanás. Então ele arrasta a terça parte dos anjos, mas é interessante que a gente saiba como ele se sentia no céu. O que é que aconteceu para ele se tornar o diabo, para ele se tornar a antiga serpente, para ele se tornar o maior adversário da igreja, o inimigo de Deus, o acusador dos filhos de Deus? Está no capítulo 14, diz assim, versículo 12, Isaías 14, verso 12: Tu, como caístes do céu. Dá para entender? Ele arrasta a terça parte das estrelas. Então ele caiu. Satanás caiu do céu. Ó estrela da manhã, filho da alva. Olha como ele era, olha como ele é tratado. Tu eras a estrela da manhã. Tu eras o filho da alva, por isso se chama ele de Lúcifer. Como fostes lançado por terra. Veja, ele cai do céu e vem para a terra. Tu que debilitavas as nações, tu dizias. Olha porque a queda de Satanás se deu. Tu dizias no teu coração. É interessante que o sentimento, Deus é o Deus que vê o sentimento, que vê o pensamento. A gente não esconde sentimento de Deus. A gente tem que ter muito cuidado com pensamento e sentimento, porque pensamentos e sentimentos se tornam hábitos, se tornam práticas. Tu dizias no teu coração. Veja, Satanás alimentava dentro dele um sentimento. Ninguém sabia, mas Deus sabia. Tu dizias no teu coração, eu subirei. Veja, ele tinha um plano. O diabo tinha um plano, irmãos. E qual era o grande plano de Deus? Tomar o lugar de qual era o grande plano do diabo? Tomar o lugar de Deus. Pensa que infeliz e imbecil. Como é que alguém pode pensar que pode... Mas sabia que tem homens imbecis, idiotas, ignorantes, que pensa que é autossuficiente, que pode viver sem Deus? Isso é uma loucura. Nem você pode viver sem Deus, nem você pode tomar o lugar de Deus, nem ninguém pode estar no lugar de Deus. Tira da tua vida quem está ocupando o lugar de Deus. Enquanto tu não tirares da tua vida quem está ocupando o lugar de Deus, tu não terás paz, nem sossego, nem a tua vida terá sentido. A tua vida só tem sentido se existir para a glória de Deus, se existir dentro da vontade de Deus, para glorificar a Deus. Olha o que é que ele dizia. Esse era o grande plano dele. Era um plano oculto, era um plano de rebelião, era um plano silencioso, era um plano alimentado no coração, era um plano no céu. Ele sabia quem era Deus, ele sabia que Deus era soberano, ele sabia que Deus era onipotente e ele é uma criatura. Deus não é criado, Deus é criador. É uma criatura querendo o lugar do Criador. É um ser criado querendo substituir o Criador. E diz a palavra o seguinte. Olha o que ele dizia no versículo 13. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. Veja que estrelas aqui, mais uma vez ele está dizendo, estrelas aqui representam anjos. Acima dos anjos, acima dos principados, acima das potestades, acima dos seres angelicais. Eu estabelecerei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, na extremidade do norte. Versículo 14, subirei acima das mais altas nuvens. E olha o que ele diz, serei semelhante ao Altíssimo. Esse era o grande plano de Satanás. Serei semelhante ao Altíssimo. Versículo 15. Contudo serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo abismo. Então dá para entender agora o capítulo 12 de Apocalipse,
que Satanás perde, porque o texto diz que a sua cauda arrasta a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. Dá para entender? Então ele não desce sozinho, ele traz consigo muitos anjos, que de fato se rebelaram, que abandonaram o seu domicílio e decidiram seguir Satanás, e perderam para sempre a oportunidade de viver com Deus no céu, estão condenados, como disse o livro de Judas, versículo 6. E aí o texto diz o seguinte: a terça parte das estrelas, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher, que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Versículo 5. Veja, ele fracassou quando Jesus, o versículo 5, na verdade, é o versículo que fala sobre o nascimento, a morte, ressurreição e ascensão de Jesus. Ele perde a batalha aqui porque diz: nasceu-lhe, pois, um filho varão. Ou seja, todos os séculos que Satanás tentou impedir do cumprimento dessa profecia, ele agora perde, porque a profecia se cumpre. Jesus nasceu. Jesus nasceu em Belém, filho de Maria, gerado pelo Espírito Santo, sem natureza pecaminosa, mas veio como substituto, veio como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, a salvação chegou. Por isso que Simeão, quando Maria chegou para apresentar Jesus no templo, Simeão, movido pelo Espírito, lá no capítulo 1 do Evangelho de Lucas, diz o texto, capítulo 2, diz o texto que Simeão foi guiado, foi conduzido, foi impulsionado pelo Espírito. E quando ele viu aquela criança nos braços de Maria, ele tomou aquela criança nos braços e disse: Pai, eu te dou graças, agora tu pode despedir o teu servo em paz, porque os meus olhos viram a tua salvação. Jesus nasceu, um filho varão que há de reger todas as nações com cetro de ferro. Mas veja que o versículo 5 fala do nascimento e da ascensão. Veja, não fala de tudo que aconteceu, não fala do crescimento de Jesus, mas o versículo 5 é a compreensão de que o nascimento de Jesus é o cumprimento da profecia, não só do nascimento, mas a partir do momento que Jesus nasce, você vê que a vida de Jesus, até 33 anos, foi uma tentativa. O diabo tentou matar Jesus de toda forma, tentou fazer de tudo para impedir. A primeira coisa que ele faz, escuta bem, ele tenta matar Jesus quando criança, mas em sonho, o Senhor se apresenta a José dizendo: toma Maria, mãe do menino, e a criança, porque Herodes vai mandar matá-lo, e foge para o Egito, para se cumprir a profecia que dizia: do Egito eu chamei meu filho. Dá para entender? Ele foi para o Egito e ficou lá. E o Senhor disse: agora volta para Israel, porque aqueles que queriam matar o menino já morreram. E quando ele pensa em voltar, ele tem medo de voltar para Belém, para a região da Judéia, e ele vai para uma cidade. Por que ele tem medo? Porque José tem medo de voltar para a região da Judéia? Porque o filho de Herodes está reinando. Ele volta para se cumprir a profecia que dizia: ele será chamado o Nazareno. José e Maria foram morar em Nazaré. Quando eles estão em Nazaré, há um único texto sagrado que fala do crescimento da adolescência de Jesus. É quando eles vão para Jerusalém, para a festa em Jerusalém, e José e Maria voltam e esquecem o menino Jesus, pensando que está com os parentes, e Jesus está no templo. Depois que eles perdem, que eles procuram o menino que não acham, eles voltam para o templo e encontram um menino com 12 anos, sentado entre os doutores da lei, e os doutores da lei impressionados com a sabedoria do menino. Mas diz a palavra que o menino era submisso ao pai. Jesus cresce aos 30 anos de idade, é a idade maior, é a idade de começar seu ministério. Veja que coisa linda, Jesus esperou até 30 anos para começar seu ministério. Tudo isso está resumido no versículo 5. 30 anos de idade ele vai até o Rio Jordão, onde um primo dele aparece como profeta, chamado João Batista, pregando, e as multidões fluíam para o Rio Jordão, porque João Batista está apontando para aquele, dizendo: eu vos batizo com água para arrependimento. João prega batismo de arrependimento, mas ele fala sobre o Cristo que viria. Mas vem aquele que é mais poderoso do que eu, cujas sandálias dos pés eu não sou digno de desatar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e fogo. Eu não sou quem vocês estão pensando.
mas aquele que é maior do que eu, cujas sandálias eu não sou digno de desatar, ele vem. E o Espírito de Deus tinha falado a João: aquele que tu vires, o Espírito vira em forma de pomba, em forma corpórea sobre ele. É ele, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E quando Jesus aparece no cenário, aos 30 anos de idade, no Rio Jordão, diz a palavra que João olha para ele e diz: eu é que devo ser batizado. Ele fica constrangido, porque como eu vou batizar alguém que não tem pecado? Tu não tens do que se arrepender, Senhor. Mas Jesus disse: para que se cumpra toda a justiça, assim tem que acontecer. No sentido, ele se assemelha, ele está ali como aquele que veio como homem, o Deus que se fez homem, o Deus, o Emanuel. Ele desce sobre as águas, o céu se abre, o Espírito de Deus voa em forma corpórea sobre ele, e uma voz do céu que o apresenta publicamente, dizendo: este é o meu filho amado, em que a minha alma se compraz. O Espírito de Deus leva Jesus para o deserto, e ali começam as grandes batalhas de Jesus. Porque no deserto, o diabo usa todas as táticas. Percebe que aquilo é uma agenda do Espírito Santo para Jesus, para fortalecer Jesus. Porque Jesus vai para o deserto e ele jejuma. Jesus não come e nem bebe por 40 dias. Ele está se fortalecendo no Espírito para iniciar seu ministério. O seu ministério não começou de forma pública. O seu ministério começa de forma privada, de forma secreta. O seu ministério não começa com curas e pregações e milagres. O seu ministério começa escondido, jejuando e orando 40 dias, sendo tentado por Satanás. O diabo, percebendo que ele está se fortalecendo, observa e aguarda o momento do ataque. E simplesmente o diabo o ataca. E o ataca de que forma? Primeiro, tentando interromper o jejum de Jesus e fazer com que Jesus caísse como Eva caiu lá no paraíso. A mesma forma, pela comida. Porque a Eva, ele disse: Deus disse que vocês não podem comer de fruto nenhum. E Eva disse: de forma nenhuma, nós podemos comer de todos os frutos, menos do fruto do conhecimento do bem e do mal. E ele disse: Deus está mentindo, vocês não irão morrer. O que ele quer é que vocês sejam escravos dele, que vocês não desfrutem de nada. E conseguiu enganar Eva, e Eva comeu. Ele tenta fazer a mesma coisa com Jesus, dizendo: faz com que essas pedras se transformem em pão, já que tu és o Filho de Deus. De alguma forma ele tenta colocar Jesus contra Deus. Ele tenta jogar no coração de Jesus revolta contra Deus. A mesma coisa ele fez com Eva. Dá para entender? A mesma coisa ele disse o seguinte: olha aqui, de todos os frutos vocês não podem comer. Eva disse: podemos comer de todos os frutos, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que nós comermos, nós morreremos. Olha o que Satanás disse a Eva: é mentira. Na verdade, Deus sabe que no dia em que vocês comerem, vocês serão semelhantes a Ele. Dá para entender a ideia? É o vírus de Lúcifer, fazendo com que o homem se torne independente de Deus. Quer que eu te diga? No Brasil existe uma frase: independência ou morte. Foi Dom Pedro que disse isso. Mas para os cristãos, independência é morte. Tenha muito cuidado para não pensar que você pode viver independente de Deus. Ele tenta Jesus, faz com que essas pedras se transformem em pão. Olha o que Jesus disse para ele: disse o que Eva não disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quem é espiritual não é preso a mundo, não é preso a material, não é preso a coisas terrenas. Quem é espiritual é conduzido pelo Espírito, é guiado pelo Espírito. Quem é espiritual, a sua agenda, quem decide é o Espírito Santo. Ele não cede pelas tentações, pelas ofertas da carne, daquilo que alimenta a tua carne, daquilo que sacia teus prazeres. Quem é espiritual não vive apegado a prazeres, não vive escravo dos prazeres, porque quem vive como escravo dos prazeres cai. Satanás não desiste. E agora vem um segundo ataque: tu não és o filho de Deus. Deus não acabou de te dizer que te ama, que tu és o filho dele, que tu és o filho amado dele. Então faz o seguinte: atira-te daqui abaixo. Vamos ver se não está escrito que aos seus anjos dará ordem para que tu não tropeces em alguma pedra. Vamos experimentar se Deus te ama mesmo. Mas Jesus disse: Satanás, eu não vou ser enganado por você. Está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus.
Aí o diabo, percebendo, ele tenta a sua última cartada no deserto, porque outras vieram, mas ele tenta a última. Então vamos fazer o seguinte: eu posso te fazer famoso, eu posso te fazer uma estrela, eu posso te fazer o homem mais poderoso de Israel, eu posso te fazer a pessoa mais rica desta nação, eu posso te fazer o homem mais conhecido desta nação. Tu precisas apenas se prostrar e me adorar. Veja a necessidade de Satanás ser adorado. Infelizmente, o que tem de gente nessa terra que a sua vida é adorar Satanás, é fazer a vontade do diabo. Porque quem adora a Deus não adora o diabo, e quem adora o diabo não adora a Deus. Quantas pessoas que estão nos pés do diabo por causa do dinheiro, que adora, que se vende, que se entrega. Mas deixa eu te dizer uma coisa: um dia a fatura de Deus chega na tua vida. Quem enriquece pelas vias de Satanás, quem se dá bem através dos sacrifícios ao diabo, vendendo a alma ao diabo, um dia vai estar no inferno pagando para sempre a conta. Jesus olhou para o diabo com a sua proposta e a sua oferta e disse: olha aqui, Satanás, está escrito: só adorarás ao Senhor teu Deus, e somente a Ele prestarás culto. E o diabo se retirou. Então o versículo 5 é só um resumo para você entender um único versículo, como diz, fala a história toda de Jesus. O texto sagrado no versículo 5 ainda diz que o diabo perde, porque ele tenta de algumas formas impedir de Jesus ir à cruz. Veja que, preste atenção que quando Jesus estava na cruz, os escribas, os fariseus diziam: desce da cruz, e nós acreditaremos em ti. Aquilo era a ideia, porque a cruz foi a grande derrota de Satanás. A morte na cruz foi o preço pago para salvar o perdido. Jesus veio buscar e salvar quem estava perdido. Jesus foi o substituto de Deus, o Cordeiro de Deus, que perdoou o meu pecado e que perdoou o teu pecado. Mas ele esmaga, ali é ferir o calcanhar. Dá para entender que todo o sofrimento de Jesus e todo o sofrimento do povo de Deus são as feridas. Não existe vida com Deus sem dor, sem feridas, sem perseguição, sem guerra. Para de esperar um paraíso na terra. O paraíso não é na terra. Jesus, quando estava na cruz, um daqueles ladrões que estava ao seu lado disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu paraíso. Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então Jesus morre. Jesus morre em Jerusalém. Ele é crucificado no Calvário. Ele passou horas em agonia. Ele teve sede, ele teve cãibra. Ele traspassaram o lado de Jesus e saiu sangue e água. Houve trevas. O dia escureceu. O centurião que guardava o corpo disse: verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. Ele disse: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Ele disse para João: João, eis aí a tua mãe. Ele pediu para João cuidar de sua mãe Maria. Ele disse: eu tenho sede. Ele disse: está consumado. Em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E ele morreu. E o véu do templo se rasgou de alto a baixo. O véu que dividia o lugar santo do lugar santo dos santos, onde estava a arca de Deus, se rasgou. Onde somente os sumos sacerdotes podiam entrar. E ele agora estava dizendo com a sua morte: eu paguei, eu cumpri, eu fiz a obra que meu Pai me confiou. E com meu sangue eu comprei para Deus vidas que procedem de todas as raças, tribos, povos e nações. Houve silêncio, um desespero profundo dos seus seguidores, porque eles não confiaram na palavra. Parece que a mente estava obscurecida com respeito ao conhecimento das profecias, que o Filho de Deus deveria morrer. Há um desespero. Maria Madalena, Pedro, os discípulos do caminho de Emaús, Tomé, que disse: eu não acredito, eu só acredito se eu tocar nas chagas. E diz a palavra que no domingo, logo cedo, Maria Madalena com a outra Maria foram levar especiarias para cuidar do corpo de Jesus morto.
Mas quando elas chegaram, a pedra estava removida. E ela viu um anjo assentado sobre a pedra que dizia: aquele que tu procuras dentre os mortos, ele ressuscitou, ele não está aqui. Ela foi avisar os discípulos, e os discípulos correram. Pedro e João correram. E outro discípulo correu mais do que Pedro, e ele entrou no túmulo. E quando ele entrou no túmulo, ele viu os lençóis, e ele creu. Por quê? Porque ninguém poderia sair de debaixo daqueles lençóis sem mexer nos lençóis. O corpo desapareceu dos lençóis. Os discípulos voltam sem saber, sem entender, imaginando que tinham roubado o corpo de Jesus. Maria Madalena está em desespero, porque aquela mulher tinha uma profunda gratidão, porque Jesus tinha expulsado os 7 demônios dela. Ela era uma mulher transformada e liberta pelo poder de Deus. Ela fica naquele jardim, perto daquele sepulcro, dizendo: eu preciso de resposta. E ela esbarra em um homem, pensando ela ser um homem que cuidava lá do jardim, disse: diga-me, onde pusestes o corpo dele? Mas não era o jardineiro, aleluia, não era um homem qualquer, era o Filho de Deus que tinha vencido a morte, que tinha ressuscitado entre os mortos. O túmulo está vazio até hoje. Você vai em Jerusalém, entra no túmulo onde Jesus foi posto, e lá está escrito: ele não está aqui, ele ressuscitou. Ele esmagou a cabeça da serpente. E sabe o que significa esmagar a cabeça da serpente? É que Satanás hoje é um principado vencido. Quando existia uma guerra entre duas nações, que um rei vencia a guerra, o rei mandava trazer o principal da outra nação. E qual era a atitude do rei? Era tirar as armaduras dele, arrancar a espada dele, era arrancar as armas dele. Dá para entender aquele texto lá de Lucas que diz que quando um valente que está bem armado guarda a casa, mas chega um mais valente do que ele, o mais valente do que ele chegou. Jesus nasceu, Jesus morreu, Jesus ressuscitou e Jesus ascendeu aos céus. Capítulo 1 de Atos diz que Jesus, enquanto dava orientações finais aos discípulos, de repente Jesus começa a flutuar, Jesus começa a subir, e os discípulos ficam olhando para ele, e ele dizendo: ficai em Jerusalém, até que do alto vocês sejam cheios do poder, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra. E enquanto eles estão olhando Jesus subindo, passando pelas nuvens, 2 anjos se colocam ao lado daqueles homens, dizendo: varões galileus, por que vocês estão olhando para cima? Estes que vocês estão vendo ir, olha que promessa tremenda, vocês irão ver ele voltar da mesma forma que ele foi. Todo olho verá na volta de Jesus. Satanás perdeu. Versículo 7 a 9. Veja que agora o texto diz que houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu lugar para eles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama diabo, Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. O que significa isso? Significa o seguinte: perceba que o domínio mundial de Satanás, eu quero que você entenda bem isso. Perceba que no Velho Testamento só existia uma nação que servia a Deus. As demais nações eram nações idólatras. Ou seja, o domínio de Satanás era um domínio mundial, era um governo mundial, que ele simplesmente tinha uma única nação que ele perseguia e que ele tentava destruir, porque era um povo de Deus. O povo hebreu era o povo de Deus. Mas pensa, o povo hebreu não se comparava ao mundo inteiro. O mundo inteiro não era de Deus, no sentido não servia a Deus, não conhecia Deus. Era um mundo politeísta, era um mundo idólatra, era um mundo cego. Veja que Deus mandou matar aquelas nações de gente idólatra, e todas as vezes ele disse: vocês não devem casar, vocês não devem fazer aliança, porque aquele povo, ou as nações, eram escravas de Satanás. O diabo tinha esse domínio. Só que aqui, com a morte e ressurreição de Jesus, Satanás
perde o seu controle total do mundo. Por isso que Jesus disse: vocês agora serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Dá para entender agora, porque quando você lê o livro de Atos dos Apóstolos, você percebe que os judeus de alguma forma resistem aos gentios. E como a mentalidade, o primeiro a pregar para o gentio foi um judeu da gema chamado Pedro. Lá no capítulo 10 do livro de Atos, ele está no terraço, ele vê um lençol que desce sobre ele, que tem toda sorte de quadrúpedes, de animais, de aves, e Deus está dizendo: mata e come. Ele: Senhor, nunca entrou na minha boca coisa impura. Deus disse: não considere impuro aquilo que eu purifiquei. Ele não está entendendo nada. Um homem chamado Cornélio, da corte italiana, tem uma visão de um anjo que diz: manda na casa de um homem chamado Judas, que está lá, Simão, Pedro, apelidado de Pedro, que ele venha, porque eles têm palavras de vida eterna para ti. Então Pedro, quando escuta essa mensagem, um judeu não entrava na casa de um gentio, um judeu não comia com um gentio, um judeu não acreditava na salvação de um gentio. Mas veja que Deus trabalhou primeiro em Pedro, dizendo: não consideres impuro aquilo que eu purifiquei. Quando Pedro vai, o Espírito de Deus diz: vai, não resista, vai, não questione. Ele vai. Quando ele chega na casa do gentio, veja que o gentio é tão cego que vai se prostrar diante de Pedro, chamado Cornélio. Pedro disse: levanta que eu sou homem. Ele conta para Pedro a visão que teve, e quando Pedro começa a pregar, o Espírito de Deus desce sobre Cornélio e sobre toda a sua casa, e Pedro naquela noite, naquele dia, batiza-os nas águas, dizendo: quem pode impedi-los de serem batizados se eles experimentaram o que nós também experimentamos? Então, na verdade, a salvação que era exclusiva dos judeus para o povo hebreu, e veja que todas as nações estavam debaixo do jugo de Satanás, ele perde essa autoridade, ele perde esse domínio. E agora o evangelho é o evangelho que é pregado no mundo inteiro, e não só para os hebreus. Ele fracassa. Então ele fracassou sobre aqueles que já se encontram no céu. Olha que coisa interessante. Uma outra esfera de fracasso de Satanás está exatamente nos versículos 10 a 12. Diz assim: então, veja que depois de que Satanás perde esse domínio, Jesus morre, ressuscita e ascende aos céus. Aí, olha a festa que acontece, olha o brado de vitória que é dito no versículo 10. Então ouvi uma grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, porque foi expulso o acusador dos nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Dá para entender qual era o trabalho de Satanás? Até hoje ele nos acusa, mas ele não ora, ele não faz a tua vontade. Olha aí ele cometendo pecado, olha aí ele te blasfemando, olha aí ele fazendo isso, aquilo. Ele vive disso, de acusar. Aí sabe qual é a resposta de Deus? Eu sei que ele é pecador, mas ele não pode ser acusado, porque eu já o justifiquei em Cristo Jesus. Ele não pode ser condenado, por quê? Porque Jesus morreu no lugar dele. Jesus pagou o preço na cruz do Calvário. Por isso que, qual é o ódio de Satanás? O versículo 11 diz isso: eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro. Veja, não foi pela força, não foi pela competência, não foi pela capacidade. Eles, pois, o venceram por duas coisas. Primeiro, pelo sangue do Cordeiro. É por causa de Jesus que eles estão no céu. Aqui, o versículo 10 a 12 é a igreja triunfante. Qual é a igreja triunfante? Aquela que já se encontra no céu. Quer que eu te diga uma coisa? É aqui onde eu começo conosco agora, comigo e com você. Eu contei a história, agora deixa eu chegar aqui. Chegou em nosso tempo. No céu já existem centenas de milhares de salvos que estão lá. O texto diz: pois todos venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. O que é o testemunho que deram? Não negaram. Ficaram firmes em Jesus até o fim. Sofreram. Quantos mártires, irmãos? Estevão morreu apedrejado. Paulo morreu decapitado. Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo. Mateus morreu amarrado a cavalos. Tantas mortes trágicas no governo de Nero. Quantos servos de Deus que foram crucificados e queimados. Mas eles venceram pelo testemunho. Porque mesmo em face da morte, o que significa isso? Não amaram a sua própria vida. Morreram, testemunharam até o fim, não negaram Cristo, não negaram a fé, não apostataram da fé, não se desviaram da fé, não abandonaram a fé, não cederam à pressão do inferno, mesmo em face da morte, não amaram a própria vida.
Por isso, festejai, ó céus, e vós os que neles habitais. Escuta aqui. Este versículo 12, na parte A, é a festa de quem já está no céu. Pronto. Quem já está no céu, está no paraíso, está na bênção. Se você foi para um velório de um salvo, quem sabe você olhou para o salvo no caixão e disse assim: meu Deus, coitado, coitado de você, que está aqui ainda. Mas quem já partiu para a glória, está em festa, está em gozo, está em celebração. Agora, ai, diz o texto, da terra e do mar. Em outras palavras, ai de quem está na terra. Ai da igreja que continua na terra. Por quê? Aqui é a igreja militante. Dá para entender que existe uma igreja triunfante e uma igreja militante. Uma igreja que já está no céu e a igreja que ainda está na terra. A igreja que está no céu já é a igreja triunfante, já está na glória, já está em gozo. Mas a igreja que está na terra, ela está lutando, ela está perseverando, ela está sofrendo e vai sofrer. Olha o que é que o diabo usa para atacar a igreja. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera. Ora, ele perdeu tudo, ele está cheio de ira. Ira contra quem? Ora, eu perdi aqueles que já estão no céu. Eu perdi a batalha lá no céu. Eu perdi a batalha de impedir o nascimento de Jesus. Eu perdi a batalha de impedir a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo e a ascensão de Cristo. Eu tenho perdido tudo, agora eu vou maltratar, eu vou perseguir, eu vou fazer de tudo que eu puder para maltratar quem é de Deus. Pronto. Aí diz o texto, versículo 13 a 16. Veja que agora ele usa duas táticas. Guarda o que eu vou lhe dizer agora, porque eu estou caminhando para o fim da mensagem. Satanás usa duas grandes táticas contra a igreja. Versículo 13. É, meu amigo, é mensagem. Olha agora as táticas. Perceba, o diabo perdeu. O plano de Deus se cumpriu. A profecia se cumpriu. Satanás perdeu em todas as esferas. Ele fracassou ao tentar impedir o nascimento de Jesus. Ele fracassou quando Jesus morreu, ressuscitou, esmagando a cabeça dele e foi assunto aos céus. Ele fracassou quanto ao seu domínio mundial, porque agora o evangelho é pregado no mundo inteiro, não só aos hebreus. Ele fracassou sobre aqueles que já se encontram no céu, que é a igreja triunfante. Agora, o versículo 12, a parte B, é um alerta para a igreja militante. E aí eu quero agora caminhar para o fim dessa mensagem me dirigindo a você. A você e a mim. Escuta, deixa eu te dar um conselho. Cinge os lombos. Quando eu digo cinge os lombos, eu acho que eu já estou dizendo muito. Cinge os lombos, igreja. Os nossos irmãos estão na glória, mas nós ainda estamos aqui. Quem partiu está na glória. Quem não partiu, cinge os lombos. Quem não partiu, prepara-te para viver exatamente. Primeiro, eles venceram por causa do sangue do Cordeiro. Então, veja que ele está dando o modelo. Como foi que eles venceram, pastor? Como é que eles chegaram no céu? Por dois caminhos. Primeiro, só se chega no céu pela fé no sangue do Cordeiro. E segundo, quem sustenta até o fim a batalha. Quem perseverar até o fim será salvo. Não existe para ti escolha. Não existe para ti acordo. Persevera. Veja que o capítulo, ele vai usar duas táticas. Deixa eu chegar lá para você entender isso. Versículo 13. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, ele perseguiu a mulher que dera à luz ao filho varão. Veja, ele vai usar o quê? Ele persegue. Ele já perdeu em todas as esferas. Ele não pode mais tocar naqueles que estão no céu. Ele não pode tocar no Filho de Deus. Ele não conseguiu matar o Filho de Deus. Então ele vai perseguir a igreja. Ele vai perseguir a igreja e a nação de Israel, de alguma forma. Foram dadas à mulher, versículo 14. Mas perceba que
toda estratégia de Satanás, por mais dolorosa que seja, por mais difícil que seja, mas sempre existe a providência do livramento e da proteção de Deus. Porque o texto diz no versículo 14: e foram dadas a mulher é a igreja, tanto do Velho Testamento como a igreja que milita. Desculpa, eu estou falando da igreja agora, do povo de Deus de agora. Foram dadas à igreja, a mulher, 2 asas grandes de águia, para que voasse até o deserto. Escuta o que significa. Deixa eu te dizer agora. De alguma forma, Deus sempre usou o deserto como treinamento e lugar para esconder o seu povo. A vida da igreja, por incrível que pareça, o que você há de ser não é manifesto agora. Não queira aparecer, ao contrário, queira se esconder. Não queira publicidade, deseje o secreto. Viva no deserto, como o povo que atravessou o deserto até Canaã, até a terra prometida. A igreja está passando pelo deserto. Eu preguei quarta-feira sobre as providências de Deus no deserto. Nesse tempo que nós estamos vivendo, são situações diferentes do tempo dos hebreus. Os hebreus estavam vivendo literalmente o deserto. O que é que eles precisavam no deserto? Eu preguei quarta-feira. Eles precisavam de pão, então Deus mandou maná. Senão eles não viveriam, sobreviveriam. Eles precisavam de água, Deus mandou uma rocha que saía água. Eles precisavam de roupa, Deus não permitiu a roupa envelhecer, nem um sapato envelhecer. Eles precisavam de direção, Deus mandou uma nuvem de dia e uma coluna de fogo de noite. Então, o que os hebreus precisavam para sobreviver no deserto, Deus providenciou. O que nós precisarmos para sobrevivermos nesse tempo de luta, que é o nosso deserto, o deserto da igreja, Deus há de providenciar. Ele deu 2 asas da grande águia para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aí onde ela é sustentada. Dá para entender? Deus vai sustentar a igreja até o fim. Deus vai prover, Deus vai livrar, Deus vai guardar, Deus vai fortalecer a igreja, debaixo de perseguição contra Satanás. E no deserto, diz mais, olha o que diz mais, versículo 15. Então a serpente arrojou a sua boca atrás da mulher, água como um rio. Veja, essa água como um rio é o que sai das entranhas da serpente. Aquilo que sai das entranhas da serpente são todo tipo de estratégias. Se a gente for olhar a história da igreja, a gente vai ver que de alguma forma a igreja sofreu toda sorte de ataque. Por exemplo, a igreja sofreu, quando a gente olha a igreja de Jerusalém. Em Jerusalém a igreja sofreu 3 grandes ataques. Satanás tentou de 3 formas se adentrar na igreja. Primeiro, Satanás tentou entrar através da perseguição, destruir a igreja através da perseguição, mas veja que o povo se fortaleceu. Satanás, de alguma forma, você lembra de Ananias e Safira, ele tentou corromper a igreja. Ele tentou entrar por meio da mentira na igreja. Veja que naquele dia, quando Pedro olha para Ananias, diz: por que Satanás encheu o teu coração para mentires contra o Espírito Santo? Tu não mentistes a homens, tu mentistes a Deus. E ele morreu. E aquilo trouxe temor à igreja. Então Satanás tenta de alguma forma entrar através do pecado. Satanás tentou no capítulo 6 de Atos dos Apóstolos entrar, que os discípulos parassem de orar e de ler a Bíblia, preste muita atenção, e se tornassem ativistas, ocupados, porque se multiplicou o número de discípulos, e as viúvas dos helenistas. O que eram viúvas dos helenistas? Eram viúvas dos homens gregos, que falavam grego. Elas começaram a ser esquecidas na distribuição da cesta básica diária, e houve uma murmuração, e os apóstolos tiveram discernimento, dizendo: não é razoável abandonarmos o ministério da palavra, ou seja, a meditação da palavra, e a vida de oração para servir a mesa. Foi instituído o corpo diaconal. Então, o que era que Satanás queria? Que a igreja se tornasse uma igreja mal alimentada, que não tivesse alimento,
pastores que não tivessem Bíblia. É por isso que uma das grandes estratégias de Satanás em todos esses anos foi a teologia da prosperidade, é as mensagens de autoajuda, é esse pastor aí, com o nome de pastor, dizendo que a Bíblia precisa ser atualizada. São pessoas que na verdade não têm, são preguiçosas, não querem estudar a Bíblia, não querem ouvir a Bíblia. São pessoas que agora eu vou dizer mesmo, que está ouvindo aí, doido que eu acabe a mensagem. Sabe por quê? Você está doido que eu acabe a mensagem? Porque você não ama a palavra. Porque quem ama a palavra está dizendo: fala mais, prega mais, eu tenho sede mais, eu quero comer mais, eu quero conhecer mais. Quem não conhece as Escrituras é fraco, é raquítico, é anão. É fácil Satanás vencer um anão. Uma pessoa raquítica, atrofiada, pequena, de cabeça vazia. Agora, se o diabo se levantar contra um crente cheio de Bíblia, como John Hus, como John Bunyan, Lutero, Calvino, George Whitefield, John Wesley, você e eu, debaixo da graça e cheio da palavra, nós somos a igreja que não iremos recuar, porque as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Um homem chamado John Bunyan, que escreveu O Peregrino, ele ficou 12 anos preso por causa das Escrituras Sagradas, por causa da pregação. Escuta essa. Um homem chamado D.L. Moody, o príncipe dos pregadores, Spurgeon, falando sobre John Bunyan, disse: aquele homem era tão cheio da Bíblia, mas tão cheio da Bíblia, e era um homem tão pobre. Você sabe o que ele tinha quando casou? 2 livros e uma colher. Quando ele casou, ele tinha 2 livros sobre piedade e sobre o andar de um cristão e uma colher. Ele era tão pobre que quando ele foi preso, ele disse: a única coisa que me amarga, Deus, está nessa cadeia, é porque eu tenho uma filha cega e eu sei que ela vai pedir esmola na rua. Um juiz, penalizado com a situação de John Bunyan, o chamou para conversar com ele. Disse: John Bunyan, tu sabes que eu posso te soltar. Tua filha cega está pedindo esmola, tua família está passando fome. E ele, ouvindo aquele juiz, ele em lágrimas, e o juiz disse: eu posso te soltar, mas faz um acordo comigo. Eu vou te soltar, mas você não pode pregar a palavra, porque se você pregar a palavra, você vai ser preso de novo. Ele disse: meritíssimo, me deixe preso, eu não tenho como viver sem pregar a palavra. São estes homens que venceram pelo sangue do Cordeiro e que não amaram a própria vida. São homens assim que a igreja desse século precisa. Homens verdadeiros, homens e mulheres de verdade, homens e mulheres de Deus. Porque Satanás, quando ele arroja esse rio, o objetivo dele é enganar, é seduzir, é trazer engano para dentro da igreja. A igreja precisa ser bem alimentada. A igreja precisa conhecer as Sagradas Escrituras. Nós temos que priorizar a Bíblia. O púlpito deve estar no lugar central. E o principal momento do culto é a pregação. Tem gente que na hora da pregação dá agonia, dá vontade de ir no banheiro, dá inquietação, fura o corpo, porque tem lundu na vida. Tem faniquito. Sempre na hora da palavra. Pode ver que na hora da palavra, quando vai ler a palavra, dá sono. Quando vai escutar a palavra, agora você assiste um filme e não dá sono, assiste um futebol não dá sono, assiste a novela não dá sono, assiste a série não dá sono, consegue assistir uma série e não consegue ler a Bíblia, consegue assistir, ler a revista Romance, consegue ver Veja, Isto É, Época, consegue ler livros até dos vampiros, Romance dos vampiros. Por isso que você está morrendo, porque o vampiro está só se sugando.
Está oprimido, opressa. Ele é porque eu estou opresso, porque eu não consigo dormir, porque eu não tenho paz, porque eu estou deprimido. Lógico, falta Deus na tua vida, falta Bíblia, falta palavra, falta vida com Deus, falta vida de oração, falta jejum, falta conversão na tua vida. Essa é a verdade. Falta nesses dias atuais. Por isso que eu estou preocupado. Por quê? Qual é a minha preocupação? Qual é a minha preocupação? É que de fato a igreja que milita, não a igreja triunfante. Eu não tenho que me preocupar com a igreja triunfante. A igreja triunfante já está na glória. A igreja triunfante já está no céu. Agora a igreja que milita está aqui. Eu sou pastor, eu sou pregador da palavra. É minha obrigação pregar, cuidar das ovelhas. E eu fico preocupado por quê? Porque quantas ovelhas que estão murmurando, que estão questionando Deus, que parece que está esperando um paraíso aqui. Meu filho, vai estudar a história da igreja. A igreja nunca foi feliz na terra. E quando ela foi feliz, ela se desviou. No 4º século, a igreja se desviou. Por isso que existe católico romano. Eu não sou católico romano, não. Eu sou da igreja dos salvos, da igreja universal. Porque Deus tem povos de todas as raças, tribos e nações. É dessa igreja que eu sou. Não sou católico romano. Católico romano é o desviado. É quem se afastou da verdade. É quem abriu mão da verdade. Desde o tempo de Constantino. Por que você não lê? Por que não é pregado da igreja católica a verdade? Porque o católico não tem prática de leitura da Bíblia. Porque não pode conhecer a verdade para viver debaixo do engano. Raquítico, religioso, só se comportando de forma ritualista. É só ritual, é só ritual. Deus não está em rituais. Deus está na verdade da pregação da palavra. Aí é muito fácil ficar com essa historinha. Não, eu vou para o purgatório. Vai esperando o purgatório que você vai para o inferno. Vai esperar purgatório. O que é purgatório? É uma doutrina mentirosa de quem não quer ensinar a verdade. É como as indulgências. Que mentira! Um documento em branco assinado pelo Papa dizendo: se você doar X, vamos arrancar a alma da sua mãe que morreu no purgatório. Que mentira! Por isso que veio a reforma protestante. Um padre, pronto. A reforma protestante aconteceu na vida através de um padre que não aceitou essa coisa das indulgências, que disse: isso é uma mentira, isso é um engano, conheceu a verdade, se aprofundou no livro de Romanos, leu o texto que o justo viverá pela fé, e que a justiça do salvo é Cristo Jesus, se converteu ao evangelho e estourou a reforma protestante. Por isso que eu sou evangélico. Aleluia. Arrojou água, mas olha o livramento de Deus. Porque a igreja existe, irmão. A igreja nunca vai deixar de existir. Pode vir o que vier. Satanás pode usar todas as estratégias, mas a igreja sempre vai existir. Um dia ela vai ser arrebatada. A última estratégia de Satanás, que há de se cumprir ainda, são guerras que ele vai levantar contra a igreja. Por isso que o texto diz, versículo 17: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar contra o restante da sua descendência. Veja, onde tem um salvo, ele foi pelejar contra os quais guardam os mandamentos. E aqui está falando de todos os salvos de todo tempo, porque mandamentos tem a ver com os mandamentos que foi dado por Deus no Velho Testamento, lá no Sinai, os 10 mandamentos. E tem também o testemunho de Jesus, ou seja, os crentes do Novo Testamento, que se pôs em pé ao mar. Aí veja, ele vai usar 2 instrumentos nessa perseguição. Ele vai usar o anticristo, que está no capítulo 13, do verso 1 ao verso 10. Ele vai usar o anticristo, que é um líder mundial, e que mais do que nunca nós estamos vendo aí, que o mundo está ficando cada vez mais em caos, cada vez mais difícil de administrar. Porque isso já é uma sugestão da necessidade de um líder mundial. Vai se cumprir isso. Da mesma forma, o Papa está lá no Iraque agora. Pela primeira vez na história. João Paulo II não fez isso. Bento XVI não fez isso. Mas o Papa Francisco fez. Pela primeira vez. Isso é histórico. Guarda o que eu estou te dizendo. Os sinais estão acontecendo. Mas tem muito crente vedado aí. Com os olhos vedados. Você está brincando. Você não está se preparando. Está brincando de Covid.
O Covid é uma bobeira diante da realidade de fato de que está por trás de tudo isso. O Covid, na verdade, é um cumprimento de princípio de dores. Na verdade, é para que a gente desperte e se posicione diante de Deus. Agora, escuta. Verso 11 do capítulo 13 de Apocalipse, ele vai falar de uma outra besta. Na verdade, a primeira besta que ele fala é um líder político, mundial. Esse homem vai existir. E veja que Satanás vai dar o poder a ele. E ele vai perseguir a igreja e vai mudar as leis. Capítulo 7 de Daniel. Ele vai perseguir a igreja. E ele vai mudar as leis. Esses decretos que estão acontecendo, igreja, que você está achando ruim. Irmão, quer que eu use uma linguagem bem tranquila? Isso é fichinha para o que vem. Se tu estás morrendo com isso, é como disse Deus a Jeremias, lá no capítulo 12, versículo 5. Jeremias dizendo: ó Deus, tu és justo, não suporto mais, o ímpio está prosperando. Quem não anda contigo prospera, e eu que sou justo, e eu que ando na tua presença, é só sofrimento. Deus disse: já está cansado? Com quem corre a pé, tu não estás suportando. Imagina quando eu colocar para competir com quem vai a cavalo. Então, meu irmão, deixa de ser frouxo, deixa de ser fraco, vai te alimentar da Bíblia, deixa de murmurar e lamentar, enxuga essas lágrimas e entenda que está mais perto do que nunca a nossa salvação, a glorificação da igreja. Porque o texto diz, versículo 11, vi outra besta emergir da terra. Veja, o Papa está lá no Iraque. Haverá uma unificação das religiões e um líder religioso mundial também. Sabe quando começa a perseguição? Por dois caminhos. Primeiro, o crente fiel não vai se render ao sistema do anticristo, não vai aceitar a marca da besta. O crente fiel não vai se render ao ecumenismo, porque ele não se vende, porque ele não vai dizer que é verdade sendo mentira. Não adianta, irmão, eu não vou alisar a cabeça de religioso, não. Está errado e acabou. Mas o senhor é intolerante. Intolerante coisa nenhuma. A Bíblia é a verdade. É a única regra de fé e prática. Agora, se a tua religião, o líder é outro, é um problema teu. O meu é Jesus. E a verdade da palavra. Então, o ecumenismo vai chegar. Então, um sistema político mundial e um sistema religioso mundial. Satanás vai usar isso. Qual é o objetivo disso? Pressão. Vamos ver se esses crentes aguentam. A ideia é essa. Vamos ver se a igreja aguenta a pressão. Aí eu encerro com um conselho. Capítulo 13 de Apocalipse. Olha aqui o conselho que eu vou te dar. Para mim e para você esse conselho. Versículo 9 e 10. Quer que eu te dê um conselho? Se alguém tem ouvidos, ouça o conselho. Versículo 10. Olha o que ele está dizendo. Se alguém leva para o cativeiro. O que é cativeiro aqui? Prisão, xadrez, presídio. Paulo passou por isso. Quer que eu te diga uma coisa? Por que Paulo escreve 2 Timóteo dizendo: fulano me abandonou, cicrano me abandonou, Beltrano foi embora, e Timóteo também estava esmorecendo, dizendo: reaviva. Por quê? Pensa comigo agora. Quero me dirigir à IBM mesmo, a igreja que eu pastoreio. Será que você continuaria sendo crente se amanhã eu estivesse nas páginas dos jornais? Pastor Jean foi preso, na mídia, nas redes sociais. Paulo passou por isso, foi preso. Imagina, você está sabendo da mais nova? Quem? Paulo está preso. O apóstolo Paulo, sim, pois é. Pensávamos que ele era um homem de Deus, está preso. Então não vou seguir esse homem não. Começaram a... Irmãos, a mídia, as redes sociais acabaram. Olha o que Paulo disse no capítulo 4 de 2 Timóteo. Ninguém foi a meu favor. Ninguém foi a meu favor na minha primeira defesa. Aí eu te pergunto, será que quando você começar a ver crentes sendo preso, a perseguição nesse nível, o anticristo reinando, o anticristo estabelecendo um sistema, uma ordem vindo lá de cima das autoridades terrenas, dizendo assim: a religião oficial é essa, e quem não se submeter vai ser preso. Eu te pergunto,
Como você vai lidar com isso? Fica pensando aí. O que é que diz? Versículo, coloca para mim para eu terminar de ler o texto. Capítulo 13, capítulo 10, 13, versículo 10. Se alguém leva para o cativeiro vai. Ou seja, se você tiver de ser preso, vá preso. Se alguém matar a espada, é necessário que seja morto. Ou seja, escuta aqui, é melhor ser preso, é melhor ser morto do que negar o Senhor Jesus. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Deixa eu te dizer os dois grandes valores dos crentes para os últimos dias: perseverança e fidelidade. Quem não for perseverante, quem não for fiel, vai se vender. Lembra do capítulo 3 de Daniel? Imagina agora, uma fornalha acesa, dizendo, quem não se prostrar diante da imagem, vai ser lançado na fornalha. E agora? É ali, o teste é esse. Sadraque, Mesaque e Abdenego ficaram de pé. Foram dizer a Nabucodonosor, olha Nabucodonosor, tem 3 jovens aí que não se prostram à tua imagem. E ele chamou, é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abdenego, que vocês não se prostram à imagem de ouro que levantei? E olha que os jovens disseram, é verdade, rei. Então, se vocês não se prostrarem, fiquem sabendo que vocês serão lançados na fornalha de fogo ardente. Pressão psicológica, perseguição, decretos, sistema, religiosidade, ecumenismo. Vocês serão lançados na fornalha. E quem é o Deus que vos poderá livrar? Será que o Deus de vocês vai se livrar? Olha aqui o que é fidelidade. Fidelidade é isso, lealdade, fidelidade. Sabe o que é? É o que disse Sadraque, Mesaque e Abdenego ao rei. Olha, rei, fique sabendo de uma coisa: se o nosso Deus, a quem servimos, quiser nos livrar, Ele nos livra. E nós cremos nisso. A nossa fé não foi abalada, a nossa fé não está abalada, a nossa fé está viva, a nossa fé está firme, a nossa fé continua sendo a mesma no nosso Deus. Agora, ainda que Deus não queira nos salvar, ainda que Deus permita que os nossos corpos sejam queimados nas chamas da fornalha, ainda assim, nós não iremos trair Deus. Nós não seremos infiel a Deus. Irmãos, esta geração, digo agora de coração aberto, é a minha preocupação. Estou preocupado sim, porque eu olho para a minha geração e não vejo crentes como Sadraque, Mesaque e Abdenego. Eu procuro nessa geração os Daniéis. Eu procuro nessa geração homens como Daniel, que orou de janelas abertas e foi lançado numa cova de leões. Eu procuro nessa geração homens como Estevão, que de joelhos dobrados, sendo apedrejado, orou dizendo, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Mas não negou, não negociou a verdade, não abriu mão da verdade, não fugiu da batalha. Eu procuro em minha geração homens como Paulo, que preso em um buraco úmido em Roma, escreve uma carta para Timóteo dizendo, Timóteo, não seja tímido, não seja medroso. Deus não nos deu um espírito de covardia, Deus nos deu um espírito de amor, Timóteo. Reaviva, Timóteo, a tua vida. Creia nas profecias de Deus ao teu respeito. Faz a obra, sofre comigo. Vive como um soldado que não se embaraça com negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou para a guerra, Timóteo. Porque Timóteo também estava desistindo, um jovem que não estava suportando a perseguição, o seu líder preso, a vergonha. Irmãos, todos nós, igreja do Senhor, poderemos viver isso, vergonha. Lembra de Hebreus capítulo 10, versículo 32, quando disse, lembrai-vos do vosso passado, quando vocês aceitaram o Evangelho, vocês suportaram uma grande luta, vocês perderam os bens de vocês, vocês foram presos, vocês foram envergonhados.
E olha o que está escrito: mas o meu justo viverá pela fé. E se ele retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Fica firme.